Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso, Profept 2019, ou como alguns dizem, PT, exame este que foi realizado no dia 5 de maio de 2019. Temos 50 questões objetivas, e para cada questão deveremos marcar apenas uma opção, ok? Então vamos lá. Primeira questão. Para Basil Bernstein, em A Pedagogização do Conhecimento, estudos sobre recontextualização, as competências são... Então, lembrando aqui o que nós vimos em nossas aulas, os modelos de competência que se relacionam às pedagogias invisíveis, nós abordamos isso também, fizemos uma relação com outro artigo produzido por Basil Bernstein, no qual ele fala das pedagogias visíveis e as pedagogias invisíveis. A gente fez uma relação dessas pedagogias com os modelos de competência e desempenho. E o bacana é porque quando a gente estuda as pedagogias visível e invisível, as características delas, a gente estuda também as características dos modelos de competência e dos modelos de desempenho. Tá bom? Então vamos lá. Na opção A nós temos intrinsecamente criativas e se adquirem tacitamente por meio de interações informais, isto é, são realizações teóricas. Vejam, pessoal, que esta questão ela é muito próxima à questão que nós abordamos no primeiro simulado referente a este texto, simulado classificado como sendo de nível fácil, na questão 3, que nós temos para Basil Bernstein, em A Pedagogização do Conhecimento, estudos sobre recontextualização, as competências são... Eu acredito que para aqueles que fizeram este questionário e assistiram a correção, talvez tenha ficado mais fácil de responder essa questão. De fato, as competências são intrinsecamente criativas, tem essa característica de ser criativa, se adquirem tacitamente, por meio de interações informais, ok? Isto é, são realizações teóricas. É justamente aqui que está o equívoco. Nos modelos de competência, e também considerando o próprio conceito de competência abordado por Basil Bernstein, nós não temos realizações teóricas, são realizações práticas. Portanto, esta opção A está falsa. Opção B, intrinsecamente criativas e se adquirem tacitamente por meio de interações informais, isto é, são realizações práticas. Está correta essa opção, exatamente essa a que deve ser marcada. Na opção C, intrinsecamente criativas e se adquirem tacitamente por meio de interações formais, está falso. Essas interações formais, interações que são mais rígidas, digamos assim, no que diz respeito ao controle, são características dos modelos dos modelos de desempenho e não de competência, ok? Então essa opção C está falsa. Na opção D, intrinsecamente criativas e se adquirem tacitamente por meio de interações formais, também está falso, interações informais, isto é, são realizações teóricas, também está falso. Portanto, pessoal, a opção correta da primeira questão é a opção B de bola. Segunda questão. No texto Tecnologia, Educação e Tecnocentrismo, as contribuições de Álvaro Vieira Pinto, Gildemarques Silva identifica os 4 significados centrais das concepções de tecnologia propostas por Vieira Pinto, que são tecnologia como... Então, para nós preenchermos aí essas duas lacunas, tecnologia como conjunto de todas as técnicas e tecnologia como ideologização da tecnologia. Bem, pessoal, considerando que nós temos no artigo, na página 843, temos Vieira Pinto aponta para a existência de várias acepções do termo tecnologia, contudo, denota 4 significados centrais, os quais incorporam as diversas concepções: tecnologia como logos,
da técnica, ou a epistemologia da técnica, né, que é justamente esta que ele vai defender, né, epistemologia da técnica, uma ciência da técnica, né, que traria um conhecimento mais aprofundado sobre os saberes que giram em torno da técnica, né, consequentemente isso faria progredir de uma forma mais acentuada, né, a própria técnica, né? Então ele vai defender essa ciência da técnica, né? Que é essa epistemologia da técnica, a técnica como sinônimo de a tecnologia como sinônimo de técnica, né? A tecnologia no sentido de conjunto de todas as técnicas de que dispõe determinada sociedade e tecnologia como ideologização da tecnologia, né? Então nós temos aqui alguns conceitos, né? Alguns deles Vieira Pinto vai se contrapor, né? E no que diz respeito mais especificamente ao primeiro, né? Tecnologia como logos da técnica, é esse que ele vai defender, inclusive trazendo, né, em sua obra as bases dessa ciência da técnica, né? A gente abordou aqui em algumas aulas mais específicas, né, trabalhando o livro mesmo de Vieira Pinto, né, o conceito de tecnologia. Eu acredito que isso tenha ficado mais claro, né? Esses quatro significados centrais que Vieira nos traz, né? E mais especificamente abordando aí o primeiro significado, né? A tecnologia como ciência da técnica. Significado este, né, que ele vai abordar no seu livro Conceito de Tecnologia, no capítulo 3, né, que também está disponível para vocês, a análise do capítulo desta obra, capítulo no qual ele trata aí da tecnologia como ciência da técnica. Então, nós já temos aqui a primeira lacuna preenchida pelo logos da técnica, né? Então, sabendo que no primeiro nós temos logos da técnica, nós já poderíamos, né, descartar as opções B e D, né? Sobram apenas as opções A e C. E na outra opção, né, nós não teríamos esse antônimo da técnica, né? O que nós temos é sinônimo da técnica, como nós podemos ver no texto, né? Logo, pessoal, a opção correta da segunda questão é a opção C de casa. E é importante destacar, pessoal, caso vocês estejam em dúvida, né? Mais logos, a ciência não é a mesma coisa de teoria? Não, ok? Ciência não se confunde com teoria, tá bom? O campo científico, o campo do conhecimento, ele pode envolver a teoria, né? Ele envolve a teoria, envolve também a própria prática também, né? Então, o campo científico, né, ele não se reduz à teoria. E ao utilizar na nomenclatura, né, logos, nós vamos ter, né, o campo de conhecimento que vai se debruçar sobre a técnica. Então, pessoal, não confundir logos, ok? A epistemologia, né, não confundir isso com teoria, tá bom? A gente está fazendo referência aqui à ciência, ok? Então, não confundam logos, a epistemologia, né, ou mesmo a ciência da técnica, não confundam com teoria da técnica, tá bom? Então, a opção correta aí mesmo da segunda questão é a opção C. Terceira questão. Podemos fazer uma síntese teórica do que Mário Manacorda apresenta no livro Marx e a Pedagogia Moderna, o conceito de trabalho e a diretriz pedagógica para a instrução unilateral. A partir do que se entende por trabalho, traça-se a referência para a sua pedagogia, extraída de vários escritos de Marx em diálogo com outros autores, como Engels, Lenin e Gramsci. Este estudo procura recuperar o Marx não dogmático, né? Nós vimos isso em nossas 8 aulas, né, da obra Marx e a Pedagogia Moderna, né? De fato, nós não temos aqui esse Marx dogmático, né? Manacorda faz uma análise
considerando os textos escritos por Marx, né? Daí essa perspectiva marxiana do estudo de Manacorda, né? Ele faz questão de dizer, dar a Marx o que é de Marx, né? Logo, de início, o autor discorre sobre o termo pedagogia. Quanto ao que se deva entender por pedagogia, o tema sempre pode ser discutido. E, tanto mais, embora não exclusivamente, em relação àquele adjetivo, se é verdade que ainda hoje alguns autores se sentem obrigados a iniciar seus tratados pela discussão sobre se a educação é uma arte ou uma ciência, se a pedagogia em geral deva ser uma filosofia da educação e quais relações esta deva ter com outras ciências, como a psicologia, a sociologia, a biologia, né? Então, a questão aqui está sendo discutida por Manacorda é basicamente se a pedagogia deve ser considerada como campo científico, né? Considerando as pesquisas, os estudiosos da área de pedagogia, nós temos a pedagogia como a ciência da educação, né? Ciência da educação. Se a gente considera a didática, por exemplo, ela se refere à prática, né? Mas a pedagogia diz respeito a essa ciência da educação, tá bom? O segundo termo deriva de uma postura que vê em Marx um dogmatismo não autorizado, né? A primeira versão do livro é de 1966, antes da queda do Muro de Berlim. Contudo, nele já se empregam os termos dentro dessa nova perspectiva. Assinale a alternativa que corresponde aos termos em questão. E quando a gente abordou, né, essas diferenças de marxiano e marxista, a gente destacou as suas diferenças, né? Vejam só, pessoal, o que nós temos no nosso material, né? No resumo que fizemos de todo o livro, né? Fizemos resumos por capítulos. Vejam o que nós temos logo no início do prefácio, no resumo ao prefácio, que está na página 3 do nosso material. Este livro se configura numa perspectiva da pedagogia marxiana, ok? Marxiana. E mais, por marxiano, Manacorda entende tudo aquilo que é inerente ao pensamento de Marx, excluindo os discursos elaborados por seus intérpretes, né? Então, assim, pessoal, o próprio Marx chegou a afirmar que não era marxista, né? Porque o marxismo, pessoal, é como se fosse uma linha de pensamento que fosse se tornando independente do próprio Marx. O marxismo, ele parte de Marx, mas ele vai tendo contribuições de outros pensadores, né, de outros pensadores, intérpretes de Marx, né, chegando até o ponto de alguns aspectos do marxismo não baterem, né, com o que Marx defendia, né? Chega a ser até interessante isso, né? Por isso que, para ter uma visão, né, do que de fato Marx queria trazer para a área da educação, e nós sabemos que não foi um trabalho sistemático de Marx, né, abordar a educação, a gente encontra isso de forma difusa em seus textos, né? Mas o que Manacorda faz é diretamente nos textos de Marx, né? Daí essa perspectiva marxiana para embasar o que o próprio Manacorda defende, né? Então a perspectiva adotada aqui é uma perspectiva marxiana, é uma perspectiva que traz, né, o que o próprio Marx defende, sem tomar de auxílio o que outros pesquisadores trouxeram. Então, pessoal, a opção correta da terceira questão é a opção D de dado, ok? Não é essa educação unilateral, né? Educação libertária, pedagogia marxista, vai ser a pedagogia marxiana, porque essa pedagogia marxista, né, uma vez que ela parte de Marx e passa depois a ter contribuições de outros pesquisadores, né, ela pode chegar até o ponto de não se confundir com a pedagogia marxiana, ou seja, de ter características que vão de encontro à pedagogia marxiana, tá bom? Então a opção correta da terceira é a opção D de dado. Quarta questão. Marx diz que a ideia ou a abstração
é a expressão teórica da base material da sociedade. O desenvolvimento histórico é contraditório e a liberdade surge exatamente da necessidade, na medida em que é a necessidade capitalista que gera aquele desenvolvimento e que exaspera as contradições ao antagonismo absoluto. Reduzindo ao mínimo esse trabalho necessário para ampliar aquele supérfluo e, ao mesmo tempo, desenvolvendo enormemente as forças produtivas com a substituição do tempo de trabalho pela aplicação tecnológica da ciência, também ela uma força produtiva. Tal exigência e tal desenvolvimento fazem, de fato, com que a transformação do tempo de mais trabalho em tempo livre, disponível para um desenvolvimento dos seres humanos, se converta numa question de vie et de mort. E é exatamente aqui, nessa contradição do capital ou não trabalho, na sua relação com o trabalho, que se baseia e vem logicamente demonstrada a passagem da necessidade à liberdade. A passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade é sugerida pelo incremento do conhecimento, leia-se educação, tecnológico no trabalho, tornando-o mais produtivo, gerando riqueza e, consequentemente, tempo livre para fruir bens culturais e para outras satisfações. Este ganho, seja de tempo de trabalho a mais ou do incremento produtivo pela aplicação tecnológica da ciência apropriado pelo capitalista, chama-se. E aqui, pessoal, a gente faz referência ao que nós encontramos em nosso material, né, no qual nós abordamos na aula de número 8 da obra Marx e a Pedagogia Moderna. Manacorda nos traz alguns críticos de Marx, né, alguns intérpretes de Marx. Intérpretes estes, né, que de alguma forma se desviaram, né, do sentido correto, né, dos textos de Marx. Então, interpretaram de forma equivocada o que Marx trazia em seus textos, né? Então, vejam só, ao falar de reino da liberdade e reino da necessidade, né, alguns intérpretes, dentre eles Galvano Della Volpe, né, trazem um Marx segundo o qual o reino da necessidade, que é o reino, o trabalho, né, o trabalho é necessário ao homem, né? Então, ele interpreta, Marx traz isso, o trabalho, como pertencente ao reino da necessidade, e esse reino da liberdade, ele só viria quando terminasse o trabalho, né? Então, o reino da liberdade vem após o trabalho, né? Essa foi a interpretação de Galvano Della Volpe sobre os textos de Marx, né? Nós temos aí na primeira página do nosso material. No entanto, trata-se de uma interpretação equivocada dos textos de Marx. Por quê? Porque se o trabalho faz parte da essência do homem, né, se o homem é homem na medida em que produz, né, como eu posso falar da liberdade do homem sem o trabalho? Né? Se não há trabalho, não há homem, né? Porque o homem ele é produzido, né? Ele produz a sua existência por meio do trabalho. Talvez o que Della Volpe estivesse falando, né, e isso ele não deixou claro na sua interpretação dos textos de Marx, né? Talvez ele estivesse fazendo referência ao trabalho na perspectiva do capitalismo, né, dessa divisão do trabalho, né, que faz com que o homem se torne cada vez menos homem, né? O trabalho por si só, ele não desumaniza o homem, muito pelo contrário, ele cria o homem, né? Ele dá existência ao homem. Por exemplo, quando a gente analisa a obra crítica ao programa de Gotha, Marx faz referência ao trabalho como a primeira necessidade da vida. Até porque é simples, para a gente existir, a gente tem que produzir a nossa existência. Logo, o trabalho é a primeira necessidade da vida. Como eu vou falar de um reino da liberdade sem o trabalho? Agora, esse reino da liberdade, né,
ele não deve excluir o trabalho. O que ele deve excluir é a exploração que vem por meio da divisão do trabalho. Aí sim, mas o trabalho por si só ele não deve ser excluído. Pois bem, então a passagem do reino da necessidade para o reino da liberdade é sugerida pelo incremento do conhecimento, né? A educação, que nós vimos aí. E isso de fato vai tornar o trabalho mais produtivo. E assim, pessoal, trata-se de uma questão que envolve basicamente conceitos de trabalho necessário, trabalho excedente, né? Nós temos aqui, pessoal, uma referência a conceitos já vistos, né, de mais valor relativo e mais valor absoluto, né? Mais valor a gente pode entender como uma mais-valia. Partindo do pressuposto, né, de que Marx tem como elemento central de sua pesquisa, né, o trabalho, né, especialmente a sua teoria do mais-valor, a gente vai ter incorporadas a ciência e a técnica, né, a justamente esse processo produtivo. E nesse contexto de luta capitalista, né, por aumentar a apropriação do mais-valor, né, ou seja, intensificar, né, a apropriação desse mais-valor que é socialmente produzido, é justamente a possibilidade de acontecer isso, mesmo que apenas de forma momentânea, né, é que a gente vai ter o impulsionamento da inovação científica e tecnológica. Por quê? Porque só assim, né, só inovando tecnologicamente, né, é que a gente vai construir, a gente que eu digo, os capitalistas, né, vão conseguir maximizar, né, a apropriação desse mais-valor. Em outras palavras, pessoal, a grande motivação para a pesquisa científica e tecnológica, né? E aí a gente entende também a inovação que ocorre na contemporaneidade, deve-se à produção de mais valor relativo. Sendo relativo ou sendo absoluto, né? Nós temos aí na opção B, a opção que nos traz a mais-valia, né? Ou mais valor. Isso depende muito da tradução feita, né? Alguns traduzem os textos de Marx como mais valor, outros trazem como mais-valia, né? São considerados aqui como sinônimos, tá bom? Então a opção correta aí da quarta é a opção B.